Olá, irmãos em Cristo, estamos começando mais um podcast Entre a Cruz e a Graça, podcast do Distrito Rio de Janeiro, feito pelos pastores aqui do distrito. E hoje nós contamos com a presença do pastor Gilberto Crick e pastor Jonas Flor para conversar sobre um assunto muito importante, um assunto que atravessa o tempo, que molda o presente da nossa igreja e também constrói o futuro. Nós queremos falar sobre o caráter intergeracional da fé. A fé cristã, ela não começa em nós recebemos ela. Mas ela também não termina em nós, ela é transmitida. Isso nos leva a grandes perguntas. Por exemplo, como a fé cristã é passada de geração em geração? Qual é o papel dos pais, da igreja, da cultura e, claro, da palavra de Deus em todo esse processo de transmissão da fé? Nesse episódio, nós contamos com a experiência desses nossos pastores e eu vou pedir para eles se apresentarem também. Pastor Jonas é a primeira vez que aparece aqui no nosso podcast. Vou pedir para o pastor Gilberto começar se apresentando e depois pastor Jonas. Muito bem. Então, gostaria de cumprimentar a todos com a graça de Deus. Sou o pastor Gilberto Crick. Já estou formado há 40 anos no Ministério Pastoral, me formei em 85. Dia 16 de dezembro de 85, fui pastor no Amazonas, 11 anos, e agora já estou há 28 anos aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro. Sou natural de Santa Catarina, nascido em Concórdia, e já sou carioca, né? Com tanto tempo de ministério aqui no Rio de Janeiro. A minha esposa é manauara, tenho 3 filhos, 2 nasceram no Amazonas, a menor nasceu aqui, ela está grávida, agora vai ter neném agora nos próximos dias. Já sou avô de 2 crianças do meu filho mais velho. Essa minha filha mais nova vai ter um neném agora, então você pela 3ª vez avô de sangue. E tenho 3 netinhos adotados aí também que a gente cuida. Então essa é o resumo da minha família e é um prazer poder servir a Cristo com os dons, os talentos que Ele nos dá, ali onde Ele nos coloca para servir. E um prazer também estar aí contigo, Ramires, contigo, Jonas, nossos colegas, aí para a gente poder abordar um assunto tão importante, essa questão da fé, a fé que é um presente que Deus nos dá através da palavra, onde o Espírito Santo coloca isso no nosso coração, seja no batismo, seja na conversão, e essa fé que a gente também transmite no nosso viver diariamente. Então, vamos lá. Eu acho que seria isso. Pastor Jonas, fique à vontade. Muito bem, também quero fazer a minha saudação a todos que acompanham esta série de podcasts, de temas importantes para a nossa vida cristã, para a vida da igreja. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar participando, né, pela primeira vez de uma edição dessa série. Eu sou o Jonas Flor, pastor atualmente aqui no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, na Congregação da Paz. Espero que ninguém chame o pastor Gilberto e eu de dinossauros, né? Somos os pastores mais antigos aqui no Rio. Eu estarei completando agora, no final do ano, 43 anos de ministério. Fui pastor em Vitória, no Espírito Santo. Fui pastor numa primeira fase aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, durante 8 anos. Depois estive quase 15 anos em Portugal. E agora já estou avançando para o 15º ano como pastor aqui, somando, então, esses 43 anos. Sou casado, minha esposa Esther e os filhos nasceram aqui no Rio de Janeiro, uma família carioca, apesar dos filhos estarem espalhados pelo mundo, e não tenho o privilégio ainda de ser um avô, né? Como o pastor Gilberto já é avô e tem mais netinhos aí vindo a caminho. Mas tem sido uma alegria muito grande para mim servir a Deus no ministério pastoral. É muito bom conviver com o povo de Deus, compartilhar aquilo que é mais importante e sagrado, que é a palavra de Deus, o amor de Jesus a todas as pessoas, e também que Deus nos abençoe também na reflexão, então, que vamos ter aqui nesse momento. Amém. Seja bem-vindo, pastor. É uma alegria ter o senhor aqui com a gente também. Vamos para o nosso tema, então, né? O nosso primeiro bloco
que vai tratar sobre a herança, a Bíblia e também a confessionalidade desse nosso tema, né? A Bíblia ela está cheia de textos, cheio de mandamentos que nos ensinam sobre a importância de ensinar aos nossos filhos, né? Pastor Gilberto, como as Escrituras ensinam sobre essa transição de fé entre a geração? Bom, a Escritura Sagrada, sempre a gente precisa novamente frisar que ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, e nós sendo servos, filhos de Deus, nós precisamos ouvir, aprender e exercitar aquilo que a Escritura Sagrada coloca para nós como sendo a vontade divina. E quanto a essa questão de transmitir a fé, de transmitir a palavra de Deus, a Bíblia tem muitos versículos, como você mesmo disse. Eu gostaria de citar apenas 2 deles. Eu vou ler aqui para fazer um pequeno comentário, né, naquilo que a gente, no nosso posicionamento diante deles. O primeiro, um do Antigo Testamento, um do Novo. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, 5-9, eu vou ler aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto ele é repetido depois em Deuteronômio 11, 18-20. Então, aqui nós temos uma ordem de Deus para Moisés, para o seu povo, para cada um de nós, dizendo que a sua palavra, e aqui ele está se referindo aos mandamentos, e não apenas aos 10 mandamentos, mas a todo o nosso relacionamento com Deus, o que Deus representa para a gente, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós. E principalmente nessa questão dos mandamentos, é a nossa conduta de vida. Os mandamentos, eles apontam para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com as outras pessoas. Aqui nós chamamos de próximo ou semelhante. E aqui Deus usa uma palavra, uma expressão bem forte quando ele fala em inculcarás a teus filhos. Isso não é só falar de vez em quando, falar simplesmente não levando muito a sério. Inculcar quer dizer o seguinte: olha, isso é a verdade. Essa é a vontade de Deus. Essa é a palavra que Deus tem a dizer para a tua vida. E como pai, como mãe, fazer isso constantemente, não apenas uma vez. Aqui Deus está dizendo, falar sempre, caminhando, andando, sempre de novo, lembrar que Deus é Deus. E isso realmente se faz muito necessário, principalmente em nossos dias, onde existem tantos contratempos, né? onde existem tantas coisas que despertam a atenção. Se a gente for ver a vida lá naquela época onde Moisés recebeu esses mandamentos, o povo estava numa jornada pelo deserto, o povo havia sido libertado da escravidão do Egito, estava indo para receber a terra prometida e só tinha Deus. Então, para eles era muito fácil, evidentemente nunca é, porque o diabo sempre tenta nos desviar dos caminhos de Deus, mas para eles era uma outra realidade. Agora nós temos televisão, nós temos internet, nós temos celular, nós temos toda a pressão do dia a dia, do consumismo, das modas, que muitas vezes não sobra tempo para Deus. E é exatamente este o alerta. Nós precisamos ter tempo para falar da palavra de Deus. Nós, como pais, nós temos essa responsabilidade e esse privilégio. Né? E o segundo texto que eu gostaria de ler é um texto do Novo Testamento, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14-17, onde diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça. Então, o apóstolo Paulo aqui ele elogia a fé que Timóteo tem e ele mostra de onde vem essa fé, né? Vem da avó e da mãe, que ensinaram a Escritura Sagrada, e Paulo faz questão de dizer, nela tu tens as palavras da vida eterna. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Então, agora, segue essa palavra para ter a vida eterna. Não esqueça daquilo que você aprendeu em casa. Então, a importância, né, daquilo que nós ouvimos lá no Antigo Testamento, agora novamente é ressaltada aqui, né? Ouça, ensine, te aplique por seguir e passar adiante. Como pai, como mãe, nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Então, isso não é apenas uma recomendação, isso é uma ordem bíblica. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe cristã, eu quero obedecer a Deus, que eu faça. Não é isso que me leva para o céu. Isso a gente é uma outra questão. O que me leva para o céu é a fé em Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que a partir dessa fé existe uma conduta de vida diante de Deus. E essa conduta significa, ela também está atrelada ao ouvir, aprender e ensinar a palavra de Deus. Acho que seria isso que eu tenho para dizer com respeito ao que a Escritura Sagrada tem a nos dizer. Pastor Jonas, como essa compreensão luterana, né, se difere de outras tradições cristãs que talvez enfatizam mais ali a decisão pessoal ou então as práticas sacramentais mais isoladas? Como é que é a resposta luterana ou como ela se posiciona diferente das outras? Muito bem, são muito importantes esses versículos que o pastor Gilberto nos lembrou, né? Essa transmissão da fé. Só para reforçar aqui, né? Quando se trata de transmissão da fé, a compreensão luterana, ela enfatiza os meios da graça. Né? Quais são os meios da graça? A palavra, o batismo e a Santa Ceia. E são esses os meios pelo qual o Espírito Santo dá e fortalece a fé. E isso implica em dizer que a fé é um dom, né? É graça, e ela não é uma questão de decisão pessoal. Né? E aí, agora, a sua pergunta, em que isso difere de outras tradições cristãs, quando a gente fala, então, em transmissão da fé, e que a fé não é uma questão, uma decisão pessoal, é um dom, é aí que reside a importância do batismo na compreensão luterana. Porque algumas tradições cristãs, elas afirmam que o batismo é um mero sinal, é um símbolo das bênçãos obtidas ou recebidas de uma outra maneira, através de uma operação direta do Espírito Santo. Nós, luteranos, nós cremos, né, e nós afirmamos que o Espírito Santo pode agir como e onde lhe aprouver, mas a pergunta que eu faço é essa: como ter a certeza de que o Espírito Santo foi concedido, por exemplo, a uma criança sem o batismo? Então, nessa transmissão da fé, e sendo a fé um dom e não uma questão de decisão pessoal, precisamos afirmar isso. Nós dependemos do batismo. Né? A criança é pecadora por natureza, e o batismo perdoa, ele regenera, ele dá uma nova vida. Né? E por ele nós podemos, então, ter a certeza de que o Espírito Santo foi concedido. E esta fé dada no batismo é que vai ser alimentada, então, pelas palavras, como nós ouvimos aí num dos versículos, essas palavras que vão sendo inculcadas, que vão sendo transmitidas para filhos e para todas as demais gerações. Então, enfatizando essa nossa compreensão luterana sobre a questão da transmissão da fé, ela tem um ponto de partida que é o batismo. O batismo é essencial, é o ponto de partida para que o Espírito Santo vá trabalhando, digamos assim, a fé de geração em geração na vida de todos os seus filhos também. Perfeito, obrigado, pastor. Então, nós podemos dizer que o luteranismo
sustenta, então, um equilíbrio entre tradição recebida e palavra viva, pastor Gilberto? Veja bem, essa questão da palavra viva, né, da vivência da fé, né, isso é muito importante a gente sempre de novo frisar, né? E quando a gente fala em tradição recebida, né, nós temos a tradição bíblica, temos sempre que falar da Bíblia, né? Porque se a gente for olhar assim, vamos recordar um pouquinho lá da época da Reforma, né? Na época da Reforma, qual era a tradição? A tradição era uma tradição que foi desvirtuada, uma tradição que foi mudada, não era mais o que estava na Bíblia. Então, a gente sempre tem que voltar às Escrituras, porque naquela época se dizia o seguinte, né? Se você fizer peregrinações lá para Roma, se você comprar relíquias, ou se você comprar cartas de indulgência, está tudo ótimo. Você não precisa de uma vivência de fé. Você não precisa viver a palavra viva no dia a dia. Você pode estar lá no seu emprego, no seu trabalho, tranquilamente, porque você já fez por onde, né? Essa frase se usa muito hoje em dia, fazer por onde, né? Então, você já fez uma peregrinação, você tem uma relíquia aí, né? Naquela época se vendia até pena do anjo Gabriel, né? Uns absurdos, né? Mas as pessoas acreditavam, né? E, então, essa tradição as pessoas seguiam e achavam que realmente tinham perdão dos pecados e que, por causa dessas práticas, eles eram, então, filhos amados de Deus e estavam com o céu garantido. Então, vem Martinho Lutero e traduz a Bíblia. E o povo começa a ler e vê que não é assim. Então, a importância de novamente lermos sempre de novo a Bíblia. Voltarmos sempre de novo à palavra de Deus. E eu estou dizendo isso porque, pastor, mas hoje em dia todo mundo tem Bíblia, está tudo tranquilo. Não, não está. Hoje nós temos esse tal do mundo gospel que novamente está assim desvirtuando muita coisa. Então, o que se ensina em várias igrejas? Deu o dízimo, foi no monte orar, comprou um lenço ungido, uma terra santa de Israel, né? Então as pessoas se apegam novamente a esses muletos. Lá, antigamente era o quê? Era penitências, relíquias, indulgências. Agora são esses amuletos, né? E também existem as ordenanças, as leis. Então você não pode beber, não pode fumar, você tem que usar paletó, você tem que usar um vestidão, e está tudo certo. Está agradando a Deus, não tem problema. E então eu pergunto, cadê a vivência? Se você olhar lá fora, os cristãos, né, vou usar o termo que se usa mais, crentes, eles são muito mal vistos. São muito mal vistos no mundo. Por quê? Em grande parte são arrogantes, né, se acham melhores exatamente por cumprir essas regras, por cumprir ordenanças, por se agarrar aos amuletos, acham que estão num nível de espiritualidade mais alto do que as outras pessoas, e aí agem com hipocrisia, como faziam os fariseus, os saduceus, que condenavam, todo mundo era pecador, menos eles, ou todo mundo estava num degrau abaixo, porque eles cumpriam certas regras, certas leis. Então, nós precisamos novamente ter a vivência. Em Oséias, lá no Antigo Testamento, Deus já havia dito assim, misericórdia quero e não sacrifício. Está lá em Oséias 6, uma palavra muito importante, porque o povo de Israel do Antigo Testamento achava o seguinte, bom, sacrifiquei meu cordeiro, sacrifiquei meu boi, está tudo certo, agora estou em paz com Deus. E aí Oséias diz assim, não, eu quero um coração misericórdia. Cordes é coração, misericórdia. Eu quero um coração cheio de amor. Amor a quem? A Deus e ao semelhante. Então, essa vida de prática de fé, essa vivência de fé, né? Ela precisa acontecer na vida do cristão todos os dias, de fato e de verdade, lá fora. E, claro, aí aliado a questão da tradição que eu recebo da Bíblia que você colocou. Não essa tradição que muitas vezes igrejas, denominações tentam nos colocar. Ler a Bíblia, voltar aos originais, ouvir o que Deus tem a nos dizer e então vivenciar isso de fato e de verdade, sabendo que pelo fato de sermos cristãos, ou mesmo nós, sendo pastores, não somos melhores que ninguém. Necessitamos da mesma graça, necessitamos do mesmo perdão de Deus todos os dias. Necessitamos de um coração contrito,
de um coração arrependido diante daquilo que falamos, pensamos ou deixamos muitas vezes de fazer. Fazemos e deixamos de fazer. Precisamos de um coração misericordioso, um coração cheio de amor a Deus, um coração cheio de amor ao próximo. E para que isso aconteça, é preciso alimentar o espírito. A tua palavra é que me alimenta, ó Senhor. Então eu preciso, assim como eu cuido do meu corpo, né, fazendo uma dieta saudável, ou talvez nem tanto, né, mas deveria ser, eu preciso cuidar da minha alma, me alimentando da palavra de Deus, né? Então é isso, né? Sempre de novo vivenciar o que aprendemos na Escritura, né? Não é aquela coisa que muitas vezes nos é trazido como uma mensagem gospel e que as pessoas então choram, se encantam, emocionam, porque eu estou fazendo. Não, é Deus quem faz em mim sempre. Inclusive, a minha nutrição espiritual através do consumir a palavra de Deus. É Ele quem alimenta a minha fé. E através dessa palavra, eu como pai, como mãe, também quero levar essa nutrição, esse alimento aos meus filhos. É interessante lembrar, né, pastor? Você falou de testemunho, perdão. E os filhos, eles observam muitos pais, né? Então, não dá para ter essa dupla personalidade, digamos assim, dentro de casa, né? Porque os filhos, eles captam tudo. Então, se nós não testemunharmos bem a nossa fé, como o senhor bem falou, acaba que nós não ensinamos a nossa fé verdadeiramente para as crianças, né? Acaba ficando aquela coisa que eu faço na igreja e aquela coisa que eu vivo em casa. São coisas diferentes, né? É a coerência, né, pastor? É a coerência, né? Uma vida coerente, né? Exato. E eu gostaria de saber em como a confissão luterana valoriza esse papel dos pais no processo de ensino, em contraste com os modelos que nós podemos encontrar, ou modelos centralizadores, né, na pessoa do pastor ou do ministro, ou então aqueles modelos de experiência pessoais, né, como o pastor Gilberto trouxe agora em algumas comunidades, né, a questão do sentimentalismo, daquelas experiências isoladas, enfim. Como a confissão luterana valoriza o papel dos pais nesse processo de passagem, pastor Jonas? Olha, eu posso responder essa pergunta, talvez assim, com três formas ou três ilustrações. Primeira coisa, sempre lembrar que quando a gente fala em confissão luterana, a confissão luterana ela é bíblica, né? E aí eu trago aqui um texto, além daqueles que o pastor Gilberto já tinha trazido, um texto de Salmos. É interessante que quando a gente pensa nos Salmos, a gente sempre pensa em poesia, né? E tem um salmo que foi escrito para os pais, né? Que é o Salmo 78, e as próprias palavras são autoexplicativas, falando sobre essa valorização, né, do papel dos pais no processo da educação cristã. O salmista, no Salmo 78, olha só o que a gente lê. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Então, o primeiro motivo, ou a pergunta como é que a confissão luterana valoriza o papel, é quando ela segue os princípios bíblicos, né? Quando a gente lembra esses textos, e aqui nós temos no Salmo, o salmista, né, que é um salmo de Asaf, mostrando que nós não podemos encobrir aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos. Então, é um processo de transmissão. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar.
Quando a gente fala, então, que a confissão luterana, como é que ela valoriza o papel? Bom, aí a gente, então, como luteranos, a gente precisa lembrar, né, a situação ou o ambiente na época da Reforma. Na época de Lutero, havia uma pobreza na educação cristã, né? As crianças não tinham nenhum conhecimento da palavra de Deus. Aliás, não só as crianças, né? Os pais tinham pouquíssimo conhecimento da doutrina de Deus, da doutrina cristã. Em alguns escritos, a gente até lê que até muitos pastores não tinham um pleno conhecimento da doutrina cristã. Alguns nem sabiam orar o Pai Nosso ou recitar os mandamentos, né? E aí, então, como é que a confissão luterana vem destacar a importância do papel dos pais? Eu tenho aqui nas minhas mãos o Catecismo Menor, que é um dos documentos confessionais do luteranismo, e foi um manual de instrução que Lutero escreveu com as principais doutrinas da fé cristã. E nós temos aqui, então, ensinamentos sobre os 10 mandamentos, sobre os artigos da fé cristã, do credo apostólico, batismo, Santa Ceia, ofício das chaves. E é interessante que, no início de cada item, Lutero é muito claro. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui a página onde iniciam os estudos dos 10 mandamentos. Ele diz assim: como o chefe de família deve ensiná-los com simplicidade a sua família. Depois, quando chega o credo apostólico, como o chefe de família deve ensiná-lo com simplicidade a sua família. Então, faz parte da cultura luterana, né? Faz parte dessa confissão luterana, que tem como fundamento a Bíblia, essa valorização do papel dos pais nesse processo. O terceiro aspecto, ou ponto que eu queria enfatizar, e eu acho que o pastor Gilberto também pode testemunhar isso, foi o exemplo deixado pelos meus pais, né? Eu cresci num lar, desde pequeno, em que todos os dias, após uma das refeições, nós não nos levantávamos da mesa sem um momento de ouvir uma pequena palavra de Deus, um devocionário, uma oração que meus pais ensinaram e que cada um dos irmãos faziam, cada um era escalado, digamos assim, para orar a cada dia. É claro que isso foi há 55 anos, há 60 anos atrás, onde as coisas talvez eram mais fáceis de reunir a família, mas 30 anos depois, eu também procurei fazer isso com os meus filhos, até uma certa idade. Depois, quando eles entram na universidade, então é um período já mais complicado de nós fazermos com regularidade as devoções. Mas é isso, né? Quer dizer, essa ênfase, essa valorização do papel dos pais nesse processo. Isso é bíblico, isso é confessional da Igreja Luterana, e isso, com certeza, é uma prática, uma vivência dos nossos lares cristãos também, lares luteranos também. Obrigado, pastor. Nós percebemos que a fé é um dom, mas ela também é responsabilidade, né? E é sobre essa responsabilidade que nós ouvimos agora e nós queremos também meditar, porque ela começa no nosso lar, né? Começa na infância, e aí, então, nós somos levados a toda essa formação de identidade através do testemunho, como o pastor Gilberto bem nos falou, e através da palavra de Deus também, que deve ser lida e deve ser o nosso alimento diário, e aí, por isso, o papel tão importante dos pais, né? Obrigado, nós encerramos esse primeiro bloco por aqui. E no próximo bloco, na semana que vem, nós falamos sobre fé e identidade e a formação da criança na igreja. Até mais.